Um garoto que tem o sonho de se tornar músico vê a sua vida virar do avesso ao descobrir que as pessoas que o criaram como filho eram na verdade seus tios. Como se já não pudesse ser um choque maior, acaba se envolvendo com a máfia para obter informações da sua história, na qual foi negada pelos seus tios. Achei interessante aqui a ideia, apesar de que quando fala como se já não pudesse ser um choque maior, me dá uma impressão de carregar isso com uma certa negatividade. Beleza, o personagem pode carregar com uma certa negatividade, mas é estranho quando o autor fala isso assim, com o narrador, né, fala isso na sinopse, porque é como se estivesse dando um viés do próprio autor, um viés meio que tipo... a história considera isso algo negativo, onde eu particularmente acho que a gente pode inclusive trabalhar essa questão da paternidade, de que o famoso pai é quem cria, né, e não quem põe no mundo. E aí eu acho interessante essa ideia, onde tipo, ele quer se tornar músico, beleza. Eu não sei o que essa informação tem a ver com o restante da história, mas a gente pode colocar isso aqui como um ponto central que pode até ajudar ele depois ou algo assim. Então vamos lá. Ele quer se tornar músico, tá estudando pra isso, etc, algo assim. Talvez nessa busca por se tornar músico, né, ele tenha que fazer alguma coisa ali, e aí descobre isso, que na verdade ele é adotado e que os pais dele são tios. Não consigo pensar aqui logo de cara algum motivo dentro do meio da música que fizesse ele descobrir isso, mas só tô, sempre é o que eu tento fazer, ligar os pontos das informações apresentadas. Você teve uma ideia, você teve outra ideia, você precisa que essas ideias se conectem de alguma forma para que a história faça sentido, para que não fique só uma informação jogada que não vai ser utilizada para nada na história. Se você deu uma informação, essa informação ela tem que reverberar alguma coisa dentro da história que você tá fazendo. Então beleza, vamos supor que para entrar num colégio de música ou numa escola ou num negócio, ele precisa ali não sei, de algum tipo de certidão ou algo assim, e aí é nessa certidão que ele descobre que na verdade o nome dos pais dele biológicos são outros, que na certidão dele tá com outro nome, ou por exemplo, vamos lá, ele precisa dessa certidão, os tios se negam a entregar a certidão pra ele, ele fica muito puto, porque pô, é o sonho dele se tornar músico e tal, e aí ele vai entrar na escola de música e aí os tios não querem entregar a certidão, como assim? E aí ele vai buscar essa certidão, né, escondido ali pra poder levar na escola. Quando ele acha a certidão, ele vê que os nomes dos pais dele são diferentes. Aí ele, como fala, chega pra interrogar os tios dele não querem revelar a verdade. Ele pesquisa um pouco mais, descobre que eles são tios, né, primeiro, né, enfim... Descobre que o nome dele é tal, foi registrado como tal, que o nome dos pais dele são outros e coisa do tipo, e aí vê que o sobrenome é igual, vê os avós e aí descobre. Enfim, são meus tios. Beleza. A partir daí, ele vai investigar sobre os pais, né? Ele pode levar um negócio, leva a certidão, faz a parada e tal. E aí, isso tem que gerar alguma coisa, né? Gerar aquela curiosidade de quem são meus pais. E aí ele pode ir até os avós pra ver. Eu acho que o lance como ele vai se envolver num negócio que vai virar a vida dele do avesso, e o objetivo dele não tem nada a ver com isso originalmente, quer dizer, o objetivo dele não era descobrir a origem dele, o objetivo dele é ser músico. Então, uma coisa tem que levar a outra, sempre, ligando os pontos da história. O objetivo dele é ser músico. Mas ele cria essa curiosidade. Tudo bem se você cria essa curiosidade, você ir perguntar pro seu avô. Não tá tudo bem se você cria essa curiosidade, você largar a escola de música e ir viajar o mundo atrás dos seus pais. Porque aqui a escola de música era o sonho, é o objetivo de tudo isso. Então, você tem que equilibrar as coisas. Beleza, ele vai até os avós para perguntar sobre isso. Ao ir até os avós, ou sei lá, ao entrar na escola de música, que talvez os tios não queriam dar a certidão para que ele não descobrisse isso, e também porque talvez a escola de música, eles sabem que o dono dela é um mafioso que está interligado com os pais dele, então não seria uma boa coisa ele entrar lá. E talvez pediram a certidão dele especificamente, exatamente para descobrir se ele é filho da galera ali, porque viram o sobrenome e quiseram confirmar. E aí quando ele rouba a certidão e leva ela lá, essa máfia descobre, e aí começam os problemas envolvendo a máfia. Pronto, já tirei o voo da história e deixei tudo interligado ali. O objetivo de música, o lance de não ser filho de quem tá criando ele, e o porquê que tudo isso importa, o que isso tem a ver com a máfia. E aí, beleza. Os pais dele eram envolvidos com a máfia. Ele vai ser jogado ali. Talvez eles querem torturar ou querem achar os pais dele porque eles traíram e tal. E aí, beleza, eles precisam de uma vítima, de um refém ali para poder fazer algum suborno, alguma coisa ou algo assim. Esse refém é o filho deles. E aí,
entra o que eu acho que poderia ser a temática da história, que seria, a partir do momento que ele se mete nesses problemas, por mais que ele esteja com raiva dos tios por conta da mentira, por conta de não querendo deixar ele entrar na escola e tal, esses tios vão ajudar ele. E aí os tios podem também meio que ser envolvidos na máfia, só que, tipo assim, ter conhecimento sobre, mas não necessariamente estarem ligados diretamente ou algo assim. E aí os tios vão ajudar e tal, e a gente traria os tios quase que como protagonistas da história, né? Naquele lance de vou resgatar o meu sobrinho, ou meu filho, na verdade, né? E aí poderia ter essa mensagem, né? O grande tema da história ser o lance de pai não é quem cria, mãe não é quem cria. Não, caramba. Pai é quem cria e mãe é quem cria, não quem põe do mundo. Falei o contrário aqui. Enfim, e aí você ter toda a jornada dele salvando o moleque lá dos problemas que ele se meteu e ele entendendo que ele foi meio cabeça dura também. Ok, eles reconhecendo o erro deles, de que eles deviam ter falado logo de cara e deviam ter sido mais claros pro moleque do porquê que eles não poderiam também entregar a certidão, porque que seria ruim ele entrar naquela escola especificamente por conta dessa treta. Ele reconhecer isso também e no final ter todo aquele lance de meus pais me abandonaram, eles não ligam pra mim. Ou talvez depois descobrir também que na verdade eles não abandonaram, só que eles tinham esse problema com a máfia e eles quiseram fugir e eles deixaram o filho pra trás porque a vida dele seria uma bosta se ele tivesse que fugir com eles, se ele pudesse ser usado como vítima ou como refém o tempo inteiro. E aí eles podem pedir desculpa e tal e se arrependerem por ter deixado pra trás, porque eles acabaram também, ele acabou sofrendo sim as consequências ali da vida deles que eles tentaram evitar e eles nem sequer estavam por perto pra saber ali. Então dá pra trabalhar dessas duas formas. Apesar de que eu particularmente gosto um pouco mais da primeira, porque daí a gente tem essa mensagem muito forte, de, tipo, independente de eles serem seus tios, se eles te criaram, você é o filho deles, eles são seus pais, eles são sua família, eles te amam, e é eles que estão ali cuidando de você, não importa quem tem o sangue do seu sangue, apesar de que eles são tios, eles até têm, mas não importa a questão de sangue, a ligação sanguínea, o que importa é quem tá literalmente ali do seu lado, quem tá com você, quem te apoia e quem tá cuidando de você. Eu acho que essa é uma mensagem muito interessante aqui para trazer para essa história. E eu acho que eu tornaria na figura dos tios ali quase que os protagonistas reais da história, dando importância pro garoto sim como personagem principal ali, mas os protagonistas, quem vai resolver os problemas mesmo da parada, acho que os tios fica interessante.